Bora, Fel, separei alguns cortes aqui com a primeira convocação do Hugo Souza pelo Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Separei também a reação do goleiro do Corinthians vendo a sua primeira convocação com o elenco. Se liga só, tá muito bacana. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. E comenta aí, você já esperava essa convocação? Então sem mais enrolações, bora pro vídeo, Fel. Uma surpresa o Hugo Souza ter sido relacionado pela primeira vez para a seleção brasileira? Para mim, seguramente das maiores surpresas. Para quem por acaso estava na rua trabalhando, não viu direito a convocação, a gente vai dar uma recapitulada agora em todos os nomes, os primeiros 23 jogadores convocados por Carlo Ancelotti. Olha lá, goleiros Alisson, Bento e, como disse o Cícero, Hugo Souza pela primeira vez. Ele já havia sido convocado, mas não com este caráter, num jogo de eliminatória. O Tite o convocou quando ele era goleiro da base. Para ali compor o elenco, agora é mais do que isso. E aí, como é que se pronuncia mesmo, Pascoal? Alexandro, como é que é? É Alex Sandro. E por que é tudo juntinho? Zagueiro do Lille. Aí você quebra as minhas pernas, O pai dele, na hora de registrar, tava com pressa. Beraldo do Paris pai dele Saint-Germain, tava com pressa. Danilo Alexandre. e Léo Ortiz, Domengão, Marquinhos do PSG. Esses são os zagueiros. Laterais, Wesley, Wanderson, Alexandro, Carlos Augusto. O do Flamengo, como é que se fala? Alexandro. Quer dizer que o que é separado fala junto, como se fosse junto, e o que é junto fala como se fosse Mas separado. eu não inventei a língua portuguesa, hein? Tá certo. Meio-campistas, Andreas Pereira, Andrei Santos, que fez uma baita temporada pelo Estrasburgo, né? Emprestado pelo Chelsea, já tinha surgido muito bem no Vasco da Gama, nas seleções de base, depois deu uma sumida, e aí ressurgindo. Bruno Guimarães, feliz da vida pela classificação do Newcastle a Champions do ano que vem, Casemiro, Ederson e Gerson. Gerson deu um sustão ontem. 6 volantes. E já começou a corneta, é? 6 volantes, tá do lado de um volante. Pro ataque, Anthony Estevão, já tá tocando a corneta no Pascoal. Anthony Estevão, Gabriel, o Anthony de volta depois de também recuperar o futebol na Espanha, no Real Betis, onde ele arrebentou. Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, que tá indo pro Manchester United, né? Do Wolverhampton pro Manchester United, ainda não confirmado, mas já bastante encaminhado. Rafinha, que será ausência na estreia do Ancelotti, porque tá suspenso pro jogo contra o Equador. Tomou cartão no contra a Equador, Argentina. No dia 5, tomou o segundo cartão contra a Argentina. Richarlison, o pombo de volta. E Vini Júnior completando aí os 23 jogadores. Equador, dia 5 e na sequência aqui na Neoquímica Arena, o Paraguai. Zinho, vamos, apesar do Cícero ter perguntado do Hugo, daqui a pouquinho a gente entra no tema. Mais ou menos 5 dias depois de conquistar o título paulista e ser decisivo na conquista do Corinthians, pegando aquele pênalti do Rafael Veiga na final na Neoquímica Arena, o Hugo Souza esteve neste estúdio participando do Bola da Vez e disse àquela altura que já, de alguma maneira, sentia que uma convocação para a seleção brasileira, e olha que acho que o Dorival nem havia caído ainda, hein? Acho que não tinha caído, não. Tava pintando, tava chegando. Ela chegou e ele sabia. Você sente que a seleção tá chegando? Eu sinto que sim, cara. Sinto que sim. Eu não vou ser modesto na minha resposta, não. Acho que eu sinto que eu tô no melhor momento da minha carreira, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. E é óbvio que seleção é um sonho e a concorrência ela é gigantesca, assim. E a nossa escola brasileira, na minha opinião, é uma das melhores do mundo, se não a melhor de goleiros. E é óbvio que a gente tem uma concorrência muito grande, mas é que eu tô num clube que me propicia a sonhar muito alto, né, cara? E então, assim, tudo aqui é muito relevante, tudo aqui é muito grande, tudo aqui Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar nos 2 maiores do Brasil em relação à pressão, torcida. E se tem uma coisa que eu sei fazer é lidar com a pressão. Então, deu assim, uma força. Então, acho que sim, eu tô... me sinto no momento da minha vida e da minha carreira mais próximo, sim. Goleiros, Alisson, Liverpool. Bento, Al Nassr.
Hugo Souza, Corinthians. Amém. Hugo. Obrigado. Obrigado. Ele é russo. É foda, né, mano? Chamou. Como é ali junto, tá no jogo. Ô, Alex. Parabéns. Ok, so you sit enough, yes? Bye. Yes. Tetra! Esse é o Corinthians embarcando para a Argentina. Amanhã pega o Huracan pela Copa Sul-Americana, jogo super decisivo. Tetra ficou emocionado, tá com os olhos... de Belo Horizonte para a Argentina, não voltou para São Paulo. Verdade. O Zinho de olhos marejados, desconfia o Zinho, que uma convocação para a seleção brasileira ainda mexe um pouquinho com o jogador de futebol brasileiro, né? Ah, sem dúvida, né? Você foi muito feliz de levá-lo no Bola da Vez e ter esse relato dele. Você vê que o cara tá ali naquela expectativa, já trabalhando no Corinthians, que é gigante, né? Que tem uma repercussão, ele falou muito bem. E ele pode ter sido uma surpresa? Sim, mas merecido. O desempenho dele no Corinthians é muito bom, né? Ele é responsável bem direto do título do Corinthians, né? Do Campeonato Paulista, de vários... dos momentos bons do Corinthians, de crescer no campeonato, de classificar para a Libertadores, tem desempenhado muito bem, muito bem. E assim, a gente tem muito bons goleiros. Se uma posição que o Brasil, a gente ainda tem uma certa tranquilidade, é a posição de goleiro. Assim, tem até uma fartura, vamos dizer assim, porque se fosse convocado outro atleta nessa função, a gente não estaria aqui assim, não foi merecido, não deveria ir. E olha que o Ederson não pôde ir porque estava lesionado. Então, assim, eu fico emocionado sim, porque eu imagino que ele deve ter passado aí toda a carreira, todos os problemas que ele teve extra-campo, vai para fora, volta, um desafio no Corinthians, vai bem, cresce de produção, é bom goleiro, né? Virou um dos líderes do grupo do Corinthians e demonstrado ali na alegria dos seus companheiros. Isso ali que me emocionou, sabe? Todo mundo se sentindo convocado. E aí foi bom até pro Corinthians, vai viajar, vai para um compromisso difícil, motiva até o grupo. Parabéns pro Hugo, parabéns pela convocação, é muito bom vestir a camisa da seleção. Menos de um ano atrás, veio aqui ao Resenha, estava em Portugal jogando na segunda divisão e chega à seleção brasileira, Zé. O futebol tem o jogador de futebol tem esse privilégio, né? E a cada quarta, sábado ou quinta e domingo escrever uma nova história, né? Eu fico feliz pela essa história, essa nova história que o Hugo está escrevendo, porque assim, como o Zinho, né, nós passamos por muitas dificuldades para chegar até o profissional, e aí quando você chega ao profissional você não pode errar,
Porque se você erra, você está praticamente fora. E foi isso que aconteceu com ele no Flamengo. Eu lembro que eu estava no programa e eu falava, olha, ele é bom jogador, está passando por um momento difícil na época do Flamengo ainda. Cadê a comissão técnica? Cadê o pessoal da estrutura do Flamengo para poder sentar e conversar com ele? Porque ele já demonstrava ser um bom goleiro. Só que é o seguinte, às vezes você empolga, às vezes você passa por determinadas situações que você não está preparado e você se julga estar preparado e muitas vezes você comete erros. Hoje não, hoje você percebe que é muito mais maduro, tem mais responsabilidade, sabe o que um erro pode ocasionar, né, e sabe da importância dele. Então isso é uma coisa que a maturidade vai dando a ele, a experiência, as experiências dentro e fora de campo. Eu fico muito feliz porque é difícil. Bola no sábado, né? Não, agora é impressionante. Do Rony, nossa senhora. As pessoas ainda não sabem o tamanho, defesa do final de semana. O tamanho, por mais que nossa seleção brasileira não esteja passando um momento bom, mas a felicidade que é para um jogador vestir a camisa da seleção brasileira. Mexe. E tenho certeza que o choro dele ali foi choro da mãe, choro do pai, choro do irmão. Eu não sei se ele tem irmão ou não, mas choro da irmã, choro da família inteira. Tenho certeza Mas disso. o que te impressionou mais nessa lista, Birá? É o Hugo Souza? É o Richarlison a volta dele? É a volta do Casemiro? Então, como eu falei, os jogadores que atuam no Brasil me surpreenderam até pela quantidade. E daí nisso, por exemplo, o Hugo é um que me surpreendeu porque ele não vinha sendo convocado. Né? Então, Primeira a convocação dele. Não, a segunda. Ele tem uma convocação. Lembra lá na época do Tite, em 21, 22, que o Tite começou a convocar jogadores, goleiros, pro terceiro goleiro de base, assim. Uma das vezes ele convocou o Hugo, ainda como goleiro do Flamengo, assim, lá atrás. Então, mas o Hugo, pra valer mesmo, é a primeira convocação dele. E assim, me surpreendeu. Ele vem numa grande fase, mas me surpreendeu. Achei que pudesse, sei lá, convocar jogador que ele conhecesse mais. Tem goleiro até, sei lá, o Neto do Bournemouth, sei lá, algum jogador que tá por ali. Você acha que a torcida do Corinthians ficou feliz ou triste com essa convocação do Hugo? Eu acho que já que a gente tá falando que é do Flamengo, fala assim, bom, mas fica lá. Mas aí ficou feliz porque o Corinthians sofreu muito com o goleiro recentemente. Sim, não, e aí foi lá e encontrou um goleiro para resolver a situação. Assim, no caso da torcida, como também não tem tantos corintianos sendo convocados, quer dizer, o Memphis foi convocado hoje também, né? Mas é diferente, né? Mas por seleção brasileira, mas por seleção brasileira, o Félix Torres talvez seja convocado, mas por seleção brasileira não são tantos nos últimos tempos. E tem essa coisa, acho que ficar feliz pelo cara. Acho que a torcida em geral fica feliz pelo cara. Sim. Porque realmente a torcida do Corinthians gosta muito do Hugo e ele certamente está explodindo. Já deve ter vídeo dele aí nas redes sociais, ali ele vendo a convocação, alguma coisa assim. Então, acho que tem essa coisa de ficar feliz por ele. É que a torcida do Flamengo ficou meio cascuda com isso. Ficou meio cascuda, acho que já não se encanta mais por isso. Mas a torcida do Corinthians, eu acho que vai ficar como talvez a do Palmeiras fique se um jogador do Palmeiras inesperado é convocado, primeira vez do cara, tudo, ou a torcida de qualquer outro time, vai ter um pouco essa coisa pelo jogador pelo qual você tem carinho também. Então é isso, mano. Na moral, ele merecia demais, né? Claro que, mano, se vocês lerem os que os caras estão falando, os flamenguistas estão inconformados com a convocação do cara, mano. Já é uma perseguição doentia. Até aquele Mauro César lá, dê uma olhada aqui no vídeo desse cara. Mano, que cara doente, que cara, mano, na moral, velho. É uma convocação, o cara pode ter a oportunidade de jogar. Não sei, mano, se ele manter essa pegada aí, já imaginou? Mano, se o Hugo com essa primeira convocação já deu uma dor de cotovelo nos antes do caramba, imagina o Hugo Souza indo pra Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, hein? Então, tá merecido demais. Muito da hora ver ele comemorando aí junto com o elenco. Se emocionou, tem um vídeo dele se emocionando, só que não consegui achar pra pôr aqui pra vocês. Da hora demais. Então, e amanhã, lembrando aí, Coringão, Huracan, o jogo de classificação. Coringão tem que vencer, não adianta empatar, tem que ir para o jogo da vida para buscar a segunda colocação. A primeira colocação, não acredito, vai ser muito difícil, tem que tirar uma vantagem de saldo ali muito grande. Mesmo que o Huracan vá com o time reserva, né? Eles vão jogar no domingo, aliás, não no sábado, como tinha falado no vídeo anterior. Mas mesmo assim, vai ser difícil. A Argentina, os caras sempre dão a vida lá. E vamos ver como o Dorival vai armar esse time aí com a volta de Memphis, do Garro. Felizmente, sem o Yuri. Então não dá pra saber se o Dorival vai manter esse esquema que ele vem colocando nos últimos jogos ali, contra o Novo Horizontino, contra o Atlético, contra outras equipes. Então vamos ver o que o Dorival vai fazer amanhã. Eu espero que ele coloque o time com a mesma postura que jogou contra o Atlético. Cara, se vocês perceberem, nos primeiros 28 minutos, o Corinthians sempre em cima do Atlético Mineiro ali, cara. Só não conseguia criar muita chance de gol, até chegou a criar com o Thales Magno lá.
Mas se jogar assim contra o Huracan, eu tenho certeza aí que a gente consegue sair com os 3 pontos e com a classificação de lá. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nem informação do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!